Era uma noite escura e tempestuosa quando Tom, um experiente taxista, recebeu uma chamada para uma corrida em uma estrada deserta nos arredores da cidade. A voz do outro lado era estranha e indecifrável, mas Tom, acostumado com clientes peculiares, não pensou muito nisso. Ao chegar ao local combinado, Tom viu um homem vestido de maneira anacrônica, como se tivesse saído de uma época distante. O cliente usava um sobretudo desbotado e um chapéu que obscurecia parcialmente o rosto. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade estranha. "Leve-me para o fim da estrada", pediu o estranho com uma voz grave e ecoante. Tom não pôde evitar um calafrio enquanto observava o passageiro entrar no táxi. O homem não disse mais nada durante o trajeto, apenas olhava pela janela com uma expressão misteriosa. No meio do caminho, a tempestade aumentou, transformando a estrada deserta em um labirinto sombrio. Relâmpagos iluminavam brevemente o rosto enigmático do passageiro, revelando uma expressão imperturbável. Tom começou a sentir um desconforto crescente enquanto dirigia pela estrada deserta, onde sombras se contorciam nas bordas da iluminação dos faróis. Subitamente, em um clarão de relâmpago, o homem desapareceu do banco de trás. Tom freou bruscamente, com o coração acelerado, mas não havia sinal do passageiro. Ele saiu do carro, olhando ao redor na chuva torrencial. Nada além do uivo do vento e da chuva preenchia o ar. Ao retornar ao táxi, Tom notou um objeto antigo deixado no banco de trás. Era um relógio de bolso antigo e desgastado, com números romanos gravados na tampa. Intrigado e inquieto, Tom decidiu continuar até o fim da estrada, como inicialmente solicitado. A estrada levou a um local isolado, onde uma antiga mansão abandonada emergiu das sombras. Tom hesitou, mas a curiosidade o impeliu a explorar. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos e empoeirados da mansão, ele começou a sentir uma presença inquietante, como se estivesse sendo observado. Ao chegar a uma sala escura, ele avistou uma pintura desbotada de um homem idêntico ao passageiro que desaparecera. Abaixo da pintura, uma inscrição dizia: "O viajante do tempo condenado a vagar eternamente entre as eras". Nesse momento, Tom percebeu que havia cruzado caminhos com um ser fora do tempo. De repente, as velas antigas se acenderam, e a sombra do viajante do tempo apareceu diante de Tom. O homem, agora translúcido, estendeu a mão em direção ao relógio de bolso. Tom, tremendo de medo, entregou o objeto ao espectro. Uma vez reunidos, o homem sorriu agradecido antes de desaparecer na escuridão. Tom, atordoado e com o coração ainda palpitante, deixou a mansão e retornou ao seu táxi. A tempestade havia passado, e a estrada deserta parecia normal novamente. Ele dirigiu de volta para a cidade, levando consigo a lembrança do encontro sobrenatural na estrada deserta e se perguntando se, por um breve momento, ele havia tocado o tecido do tempo. Era uma noite fria e sombria quando Marcelo, um taxista experiente, recebeu uma chamada peculiar. A voz do cliente era trêmula, e as instruções eram incomuns. O destino era uma área isolada, longe das luzes da cidade, envolvida pela densa escuridão de uma floresta remota. Marcelo, curioso e um pouco apreensivo, dirigiu pelas estradas sinuosas em direção ao local indicado. A floresta, envolta em nevoeiro, parecia respirar mistérios que aguardavam revelação. Seu passageiro, um homem nervoso de olhos inquietos, olhava constantemente para trás, como se temesse ser seguido. Ao se aproximarem do destino, a escuridão da floresta se intensificava. Marcelo podia sentir uma atmosfera pesada, como se estivesse prestes a adentrar um reino desconhecido. O cliente indicou um ponto específico, e Marcelo parou o carro em uma clareira escondida entre as árvores altas. O passageiro desceu, olhando fixamente para a escuridão que se estendia além da iluminação fraca dos faróis do carro.
Seu rosto estava pálido, e ele começou a murchar diante da visão imponente da floresta. De repente, sem dizer uma palavra, ele apontou para a escuridão adiante e começou a sussurrar algo incompreensível. Marcelo, sentindo um arrepio na espinha, olhou na direção indicada. O vulto das árvores parecia se mover como sombras dançantes, e uma sensação de presença sobrenatural encheu o ar. O taxista tentou perguntar ao passageiro sobre o que estava acontecendo, mas o homem estava absorto em seus murmúrios indecifráveis. De repente, o cliente ergueu os olhos, revelando um olhar vago e distante. Uma energia desconhecida pairava ao redor dele, e sua figura começou a se dissolver na escuridão. Antes que Marcelo pudesse reagir, o homem desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Um silêncio opressivo envolveu a clareira, e Marcelo sentiu-se sozinho e vulnerável. Decidindo investigar, ele saiu do carro e caminhou hesitante em direção à escuridão que engoliu seu passageiro. À medida que se aventurava mais fundo na floresta, os sussurros do vento pareciam se transformar em vozes indecifráveis que o cercavam. De repente, Marcelo percebeu que não conseguia voltar para onde deixara o carro. As árvores pareciam distorcidas e o caminho à frente mudava constantemente. O ambiente ao seu redor estava impregnado de um terror sutil, uma sensação de estar preso em algo além da compreensão humana. Enquanto caminhava, Marcelo começou a ouvir os sussurros se transformando em uma voz única, um chamado vago que ressoava em sua mente. O vulto do passageiro desaparecido surgiu novamente, desta vez como uma sombra etérea na escuridão. A história de Marcelo, o taxista, se tornou parte do folclore local. Dizem que, em noites silenciosas, o chamado do nada ainda ecoa na floresta, atraindo aqueles que ousam se aventurar nas sombras além da clareira. E, em algum lugar, o vulto do passageiro perdido continua a sussurrar palavras incompreensíveis, esperando por alguém para responder ao seu chamado. Havia um taxista na cidade de Marlov chamado Samuel. Samuel era conhecido por sua gentileza e sua habilidade excepcional ao volante. No entanto, sua vida mudou drasticamente após um estranho incidente em uma noite sombria. Tudo começou quando Samuel começou a ter visões perturbadoras enquanto dirigia pelas ruas da cidade. Nas visões, ele testemunhava acidentes horríveis e mortais, momentos antes de acontecerem. Sentindo uma responsabilidade sobre-humana, Samuel começou a tomar medidas extremas para evitar essas tragédias iminentes. Uma noite, Samuel recebeu uma chamada para buscar um passageiro em uma área afastada da cidade. Ao se aproximar do local, uma visão o atingiu com uma intensidade avassaladora. Ele viu um carro colidindo violentamente com um caminhão em uma estrada deserta. Determinado a evitar a catástrofe, Samuel mudou de rota, escolhendo um caminho alternativo. Ao chegar ao destino, o cliente notou a mudança de rota e perguntou sobre o motivo. Samuel, hesitante, não revelou a visão. No entanto, ao longo do tempo, ele percebeu que suas ações tinham consequências inesperadas. As visões tornaram-se mais frequentes e detalhadas. Samuel estava preso em um ciclo assustador, onde suas tentativas de evitar acidentes resultavam em eventos ainda mais macabros. A cidade começou a notar padrões estranhos nos acidentes, e boatos sobre o taxista vidente se espalharam. Certo dia, uma mulher entrou no táxi de Samuel. Assim que ele começou a dirigir, uma visão angustiante surgiu. Dessa vez, ele viu a mulher como vítima de um assalto brutal. Determinado a romper o ciclo, Samuel decidiu não se desviar do caminho. Ele enfrentaria a visão de frente, tentando entender a verdade por trás de seus poderes sombrios. Ao chegar ao destino, a tensão no ar era palpável. Samuel tentou alertar a mulher sobre a visão, mas ela não acreditou nele. Ao sair do táxi,
ela foi abordada por um estranho, exatamente como Samuel havia visto. O taxista assistiu impotente enquanto a tragédia se desenrolava diante de seus olhos. Consumido pela culpa, Samuel começou a investigar a origem de seus poderes. Ele descobriu uma antiga lenda sobre um espírito vingativo que assombrava aqueles que tentavam alterar o curso natural dos eventos. Ao interferir constantemente, Samuel havia despertado essa entidade sombria. Decidido a quebrar o ciclo e livrar-se das visões, Samuel embarcou em uma jornada perigosa para enfrentar o espírito. Em uma noite tempestuosa, ele confrontou a entidade nas ruas vazias da cidade, implorando por perdão e libertação. A entidade, uma sombra sinistra, revelou que Samuel estava destinado a carregar o fardo das visões como uma punição por suas intervenções. No entanto, diante da sinceridade do taxista, a entidade ofereceu-lhe uma escolha difícil: continuar vendo o futuro ou aceitar um destino desconhecido. Com o coração pesado, Samuel escolheu renunciar ao poder das visões. No momento em que fez sua escolha, as visões desapareceram. A cidade, alheia ao drama sobrenatural que havia se desenrolado, continuou sua rotina. Samuel, agora livre das visões, voltou ao volante de seu táxi, tentando reconstruir sua vida. No entanto, ele carregava as cicatrizes emocionais das experiências passadas, sabendo que o preço da visão do futuro era mais alto do que ele jamais imaginara.